Antes de pensares em multidões, pensa em tua casa. Antes de falares ao mundo, olha para a tua mesa. Antes de te preocupares com estranhos, lembra-te dos teus. A maior responsabilidade espiritual que Deus confiou a um homem e a uma mulher começa dentro de casa. Não no púlpito, não na igreja, não nas praças, mas na família. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o filho? De que adianta falar de Cristo com eloquência e nunca ter falado dele com o pai, com a mãe, com a esposa, com os que dormem sob o mesmo teto? Muitos se enganam achando que a família sempre estará ali. Mas o tempo passa, os corações se endurecem e as oportunidades se fecham, às vezes, para sempre. Há conversas que só podem ser feitas agora. Há advertências que não podem ser adiadas. Há orações que precisam ser regadas com lágrimas hoje. Talvez Deus não esteja te chamando primeiro para atravessar oceanos, mas para atravessar a sala da tua casa, para sentar à mesa, para chamar pelo nome, para falar de eternidade com aqueles que mais amas, porque nenhum sucesso espiritual compensa uma família perdida. Nenhuma obra é maior do que a salvação dos teus. Hoje, o Senhor nos chama a começar onde dói mais, onde é mais difícil, onde o amor é mais profundo, dentro da família. Que o Espírito Santo nos desperte antes que reste apenas silêncio, saudade e arrependimento. Leremos o texto de Gênesis 19, a partir do versículo 12. E disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais? Genros, teus filhos, tuas filhas, e tudo o que tens na cidade, tira-os deste lugar, porque havemos de destruir este lugar, pois o seu clamor se tem multiplicado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então Ló saiu e falou aos seus genros, que haviam de casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas pareceu-lhes como quem zombava. Há aqui uma solene indagação a respeito de nossas famílias. Os mensageiros angelicais da misericórdia não estavam apenas ansiosos por tirar Ló da cidade, mas em sua grande bondade lembraram-no de algo extremamente importante, que em meio ao alarme do tumulto do lado de fora e à surpresa de tão terríveis notícias, ele poderia facilmente ter esquecido. Eles despertaram em seu coração perturbado um cuidado amoroso por seus parentes e amigos. Sua esposa e suas duas filhas já estavam com ele dentro da casa. Porém, havia ainda 2 genros, aos quais suas filhas estavam prometidas, se é que já não eram casadas. E os anjos o incitam a fazer um esforço para resgatar também esses da destruição que aguardava aquela cidade imunda. Na perturbação de espírito, tão comum a um coração recém-renovado, não é de admirar que, a princípio, um homem esteja tão absorvido em pensamentos sobre a própria segurança a ponto de se esquecer do bem-estar dos outros. Por isso vejo grande sabedoria nas palavras do apóstolo Paulo ao carcereiro trêmulo: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A pergunta do carcereiro era pessoal e limitada a si mesmo: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E nisso não o julgamos, pois a própria conversão deve ser o objeto dos pensamentos mais profundos e mais sinceros de um pecador convencido. Mas a resposta de Paulo foi ampla e generosa: serás salvo tu e a tua casa. Talvez haja alguns aqui que apenas recentemente passaram das trevas para a luz. No temor de estarem enganados, ou na alegria do conforto recém-encontrado, pode ser que mal tenham começado a pensar em sua esposa, em seus filhos ou em seus parentes. Não é hora de começar imediatamente? Que este texto nos venha nesta manhã, fresco das Escrituras Sagradas, como se tivesse acabado de cair novamente da língua de um anjo. Tens aqui alguém mais? Tu mesmo foste privilegiado por uma misericórdia solene e separado para a salvação. Mas tens aqui nesta terra de pecado alguém mais? Não tens parentes ainda não convertidos? Algum familiar não salvo? Alguém cujo nome está escrito no registro da tua família, mas não está escrito no livro da vida do Cordeiro? Vem, amigo, pensa nisso. Dá atenção a essa pergunta. Tens aqui alguém mais? Meu coração está em chamas de amor pelas almas nesta manhã.
E se não houver mais ninguém que se importe com a salvação de seus semelhantes, posso dizer com verdade: eu agonizo por conversões. Perdoa-me se, em minha comoção, meus pensamentos parecerem fracos ou tímidos. Eu já saí do domínio do raciocínio e estou completamente sob o domínio dos sentimentos. Espírito Santo, vem e auxilia minha língua, que é fraca demais para expressar a linguagem do mais profundo do meu coração. Observemos, em primeiro lugar, que uma pergunta como esta apela às nossas afeições naturais. Certamente, a menos que tenhamos perdido a própria humanidade, amamos os nossos parentes e desejamos o bem deles. Ainda não nos tornamos como os avestruzes do deserto, que não cuidam de seus filhotes. Nossa carne não se tornou mármore, nem nossos corações se transformaram em moinhos de pedra. Há em nós uma terna preocupação por aqueles que estão ligados a nós pelos laços da natureza. E nós os estimamos como partes de nós mesmos. Que pai não se alegra ao ver seus filhos com boa saúde? Vigiamos por eles durante toda a longa noite quando adoecem. E não haveríamos de orar por eles quando estão doentes de pecado? É uma misericórdia singular quando nossos filhos nascem sem deformidades e no pleno uso de todos os sentidos. É uma grande bênção quando um homem pode olhar ao redor e ver uma família numerosa, cheia de alegria e esperança. Se cuidamos do bem-estar do corpo, haveremos de negligenciar a oração para que as almas prosperem? Podemos ver a deformidade do pecado sem lágrimas? Podemos observar a cegueira de nossos filhos para as coisas divinas sem tristeza? Podemos perceber como são surdos às advertências da misericórdia, discernir claramente a depravação de sua natureza, sem dor no coração? Corremos aos melhores médicos quando vemos algo errado e não poupamos despesas para sua recuperação. E ficaremos em paz quanto a eles, enquanto não virmos seus olhos abertos e a luz de Jesus fluindo para dentro de suas almas, enquanto não soubermos que suas línguas foram soltas para proclamar a misericórdia de Deus para com eles, enquanto não for formado neles um novo coração e um espírito reto. Ansiamos por ver nossos filhos crescerem em inteligência e somos rápidos em notar qualquer sinal disso. Talvez até exageremos ao elogiar sua esperteza e bom senso. É uma dor esmagadora para um pai descobrir fraqueza ou incapacidade mental em seu filho. Mas o que diremos se não percebemos neles qualquer conhecimento de Cristo? A loucura de seus corações não nos causará ansiedade alguma? Não nos preocupa que troquem o amargo pelo doce, o doce pelo amargo, as trevas pela luz e a luz pelas trevas? Buscamos educá-los nas artes e nas ciências, mas não desejamos que compreendam com todos os santos o amor de Cristo, que excede todo entendimento? Uma coisa é necessária. Todas as outras podem ter uma utilidade passageira. Mas essa única coisa, aceitação em Cristo e fé em Jesus, é absolutamente indispensável. Podemos nos dar por satisfeitos ao vê-los bem vestidos, fortes e avançando nos estudos, enquanto suas almas não estão revestidas da justiça de Cristo e permanecem ignorantes do poder do amor divino? Podemos descansar tranquilos enquanto suas almas não são treinadas para Deus, não são preparadas para o céu, não são educadas para a eternidade? O senso comum ensina às nossas afeições naturais que o primeiro cuidado deve ser a formação da alma. O maior desejo de nosso espírito deve ser que vivam diante de Deus. Aconteça o que acontecer com sua educação nas coisas do tempo e dos sentidos. É natural que nos preocupemos com a prosperidade de nossos filhos e amigos. Sofremos ao ouvir que sofreram acidentes, perdas ou calamidades. Sabemos chorar com os que choram. Muitas vezes preferimos sofrer nós mesmos a vê-los sofrer. Quantas vezes sentimos nossa própria cruz leve, se com isso pudemos aliviar o peso da cruz daqueles que amamos? Mas podemos pensar neles pecando contra Deus, permanecendo sob a ira do Altíssimo, sem que algo em nós se comova? Podemos sequer contemplar por um instante a morte deles, sua apresentação diante de Deus sem perdão, sua condenação e seu destino eterno, sem que um horror nos invada a alma? Meu amigo, minha irmã, minha esposa, meu filho, no inferno? Como suportar pensamento tão terrível? Mãe,
Se teu filho estivesse correndo pela rua e houvesse o perigo de que aquelas rodas ali o esmagassem, teu coração saltaria para a boca. E podes ver teu filho em perigo de destruição eterna, sem que teu peito se eleve com profunda ansiedade materna. Se eu visse um amigo à beira de um precipício, correria para socorrê-lo. Mas posso permanecer em silêncio ao ver tantos que amo caminhando à beira da ruína eterna, completamente indiferentes às próprias almas. O afeto natural, que nos leva a cuidar do bem-estar de filhos e amigos, quando devidamente orientado, nos tornará ainda mais zelosos pela salvação deles da ira vindoura. Se houver alguns que se dizem cristãos, mas que ainda assim não demonstram qualquer interesse pelo bem espiritual de seus filhos, digo com toda solenidade aquilo que creio ser a verdade. Essa profissão é um engano, se não for hipocrisia. Melhor seria abandoná-la. Se não te importas com as almas dos outros, não conheces o valor da tua própria. O povo de Deus é um povo de coração terno, semelhante ao seu Salvador. Não conseguem olhar para Jerusalém sem chorar por ela. Não podem contemplar com indiferença a destruição de alguém, muito menos ser descuidados quanto à condição daqueles que procedem de seu próprio sangue. Posso dizer diante de Deus que amo as almas dos homens. Meu Deus, sinto profundamente essa cena dolorosa. Minhas entranhas se comovem por homens que estão morrendo, e com prazer, minha compaixão arrancaria da chama os tições que estão prestes a queimar. Considero alguém mais próximo de um demônio do que de um santo, se consegue seguir seu caminho, olhar para o rosto de um amigo ou de um filho, saber que ele está na estrada da perdição e, ainda assim, nunca orar por ele, nem usar qualquer meio para sua conversão. Que Deus nos conceda que nenhuma crença doutrinária venha jamais secar o leite da bondade humana em nossas almas. Certamente, as doutrinas da graça divina, como eleição e redenção eficaz, jamais produzem isso. O erro pode endurecer, mas a verdade derrete. Que sintamos que nenhuma doutrina pode ser verdadeiramente bíblica se não for compatível com um amor sincero pelos homens. A verdade precisa estar de acordo com o caráter de seu autor, e aquele que revelou a verdade salvadora é o Deus de amor. Na verdade, ele é o próprio amor. Portanto, não pode ser verdade aquilo que, por sua natureza, conduza os homens à falta de amor. Que sejamos pais, irmãos, irmãs e filhos, tais que a primeira ansiedade de nosso espírito seja ver nossos filhos, nossos pais, nosso marido, nossa esposa, nossos amigos, nossos irmãos e irmãs participando conosco das coisas de Deus. Creio que essa pergunta que nos é sugerida nesta manhã, tens em Sodoma alguém mais? Apela fortemente às afeições naturais, sem violentar o juízo. Espero, portanto, que em uma congregação como esta, onde há tantos corações amorosos, essa pergunta caia como uma faísca sobre graveto seco, incendiando a alma, ou se dissolva como um floco de neve no mar, aumentando a corrente de um santo zelo. Meu próprio coração foi profundamente agitado por essa indagação, e não posso deixar de esperar que o teu também seja. Vós que sois amigos, mostrai-vos amigos de verdade. Pais, sede pais de fato. Irmãos, cumpram um verdadeiro papel fraternal. Irmãs, permitam que seu amor terno encontre um canal adequado. Maridos e esposas, que a união conjugal desperte em vocês as emoções mais delicadas. Que todo vínculo afetuoso nos estimule a cuidar dos outros, enquanto a pergunta ressoa: tens aqui alguém mais? Em segundo lugar, essa é uma pergunta que desperta santa solicitude. Permite-me parar por um momento, enquanto percorres mentalmente a lista de teus amigos e parentes. Tens aqui alguém mais? Estão todos salvos? Tens plena certeza de que todos se alegram em Cristo Jesus e foram lavados em seu sangue? Mãe, que consolo foi para ti quando teu primogênito foi acrescentado à igreja, e que alegria quando tuas filhas escreveram seus nomes para Jesus. Mas não há outros ainda estranhos à comunidade de Israel. Irmão, foi grande tua alegria ao ver um irmão salvo. Teu coração se encheu de santo júbilo ao saber que uma irmã passou da morte para a vida. Mas e os outros da família? Estão todos convertidos? Não há alguns ainda na amargura do fel e nos laços da iniquidade,
a respeito dos quais, mesmo com toda a caridade, és levado a dizer: Senhor, tem misericórdia deles, pois não tem misericórdia de si mesmos. Não tens lágrimas pelos que não são salvos. Não tens orações por aqueles que permanecem sob a ira de Deus. Em tua casa, talvez tenhas visto servos sendo salvos. E logo após a salvação dos filhos, não há maior misericórdia do que ver os que servem caminhando na fé. Mas todos os teus servos são salvos? Não há alguém em tua casa que ainda não entregou o coração a Cristo? Feliz és tu, meu irmão. 3 vezes feliz. Se ao ouvir essa pergunta, podes percorrer toda a lista com olhos brilhantes e dizer: sim, posso dizer como Noé, todos estão comigo na arca. Minha esposa, meus filhos e as esposas de meus filhos estão todos seguros. Mas temo que para a maioria de nós não seja assim. Temos um Esaú além de Jacó, um Ismael além de Isaque. Para despertar em nós uma solicitude mais profunda nesta manhã, permitam-me lembrar de momentos em que deveríamos estar especialmente ansiosos por nossos amigos e filhos. Quando pela primeira vez olhamos para Cristo, deveríamos também passar a cuidar dos outros. Que alegria é sentir o fardo rolando de nossos ombros e poder dizer com santo deleite: grande Deus, estou salvo. O maior dos pecadores, enfim, está em paz contigo. Teu inimigo foi reconciliado, meu pecado está coberto, minha iniquidade foi lançada nas profundezas do mar. Qual deveria ser o próximo pensamento? Se isso é tão doce para mim, ali estão meus parentes, sobrecarregados pelo pecado. Ó Deus, conduz-os a conhecer essa mesma bem-aventurança. Se meu coração salta ao ouvir o nome de Jesus e encontro prazer em saber que meus pecados foram perdoados, ó meu Deus, concede também àqueles que amam a liberdade de triunfar na justificação pelo sangue de Jesus Cristo. Não comamos sozinhos esse alimento, para que não se torne insosso por causa do egoísmo. Este mel escorre abundantemente. Não podemos consumi-lo todo. Chamemos outros para provar de sua doçura. Creio, queridos amigos, que não há época melhor do que o primeiro rubor de uma piedade recém-nascida para clamar ao Altíssimo, com forte clamor e lágrimas, para que Ele arranque outros, assim como fez conosco, como tições do fogo. Na manhã, semeia tua semente. Há também momentos de gozo cristão. Quando estivemos sentados à mesa de nosso Senhor moribundo, quando participamos do banquete com o Rei Jesus, quando o estandarte sobre nós foi o amor e o fruto dele foi doce ao nosso paladar. Enquanto estávamos à mesa, não pensamos naqueles que permaneciam fora, apenas observando. Nossos corações não voaram em desejos ansiosos por aqueles que amamos e que não puderam participar conosco? Não esperamos que em breve se assentem ao nosso lado? Lembremo-nos hoje dos que ficaram em casa. Em casa, digo eu. Ai de mim, alguns estão pior do que em casa, pois estão agora onde nós mesmos estivemos, profanando o dia do Senhor no pecado, buscando prazer em tudo, menos nas coisas de Deus. Uma lareira quente e uma reunião familiar feliz podem muito bem nos fazer pensar naqueles que tremem no frio do lado de fora. Eu te exorto, crente, não te esqueças de teus pobres filhos não convertidos. Que teus momentos mais elevados e arrebatados de comunhão com Cristo sejam justamente aqueles em que tua alma fale com Deus, como Abraão falou com seu pai e amigo, intercedendo pelos pecadores de Sodoma. Quando estamos abatidos, quando nossa alma está cheia de amarga aflição, também esse é um tempo apropriado para orar por outros. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou por seus amigos, e pode mudar a nossa quando fizermos o mesmo. Se eu que tenho parte em Cristo, ainda assim me sinto tão abatido, quão miserável deve ser a condição daqueles que não têm Cristo a quem recorrer. Se nós que nos alimentamos do pão do céu, ainda assim nos queixamos de que o Espírito muitas vezes desfalece, que desespero não experimentam aqueles que se alimentam do vento e tentam saciar-se com as alfarrobas que os porcos comem? Que nossa própria dor nos ajude a compreender um pouco da dor das almas não convertidas e que isso nos leve ao trono da graça em favor delas. Talvez também nos ajude a estimular essa santa solicitude, pensar em como nos sentiremos por nossos filhos e amigos quando adoecerem. Eles adoecerão,
assim como todos. Quando estiverem em risco de vida e o médico nos disser que sua existência está por um fio, como nos sentiremos então? Poderemos olhar para seus rostos pálidos sem amargos reproches por nossa negligência passada? Receio não poder dizer que já tive um amigo doente em relação ao qual eu sentisse ter feito tudo o que deveria ter feito. Não sei se tu podes dizer isso. Feliz és se podes te considerar completamente isento de culpa. Quando vimos nossos amigos em seus leitos de enfermidade, não pensamos: ah, quem dera tivéssemos outra vez as oportunidades de falar-lhes das coisas divinas. Agora, porém, estão tão tomados pela dor, tão distraídos por tantos pensamentos, que mal há espaço para lançar a boa semente, sufocada pelos espinhos. Ó, que a colheita não passe, e o verão não termine, antes que comecemos a semear. Os tolos perdem a primavera e depois lamentam no tempo da colheita. Que o céu nos livre do lamento dos tolos. E que pensarás se teus filhos morrerem não convertidos? Tua esposa, teu marido, teu amigo? Perder aqueles que amamos é uma das dores mais profundas, embora comuns, da vida. Mas quão pequeno é o pesar quando enviamos adiante aqueles que estão maduros para a glória. Podemos dizer: vai, onde a glória te espera, não te deteremos aqui. Enquanto choramos aqui, eles cantam ao redor do trono eterno, e isso enxuga nossas lágrimas. Mas que dor é sepultá-los sem uma esperança segura e certa de uma gloriosa ressurreição. Colocar o corpo na terra com o terrível pensamento de que choramos como os que não têm esperança. Isso é a morte da própria morte. Temer que nossos amigos não tenham escapado da segunda morte. Isso não nos partiria o coração? Não precisas confessar nesta manhã que se alguns de teus parentes morressem como estão hoje, tu não poderias, a menos que violentasses tua própria consciência, alimentar qualquer esperança segura de que entrariam na vida eterna. Assim, como desejarias ter orado por eles, como desejarias ter trabalhado por eles quando já estivessem mortos, faze-o agora, enquanto ainda há oportunidade. Aproveita o tempo, para que não tenhas de chorar com lágrimas salgadas por uma alma que partiu sem jamais ter recebido de ti qualquer ajuda, antes que o sol se ponha para sempre. É inútil advertir quando o navio já naufragou. O inferno jamais devolverá sua presa, e tuas lágrimas não mitigarão a fúria de suas chamas. É agora ou nunca. Senhor, faze que seja agora. Pensa ainda em como cuidarias de teus amigos se tu mesmo estivesses, nesta manhã, muito próximo da morte. Ó meus ouvintes, às vezes imagino o momento em que estarei morrendo, quando sozinho meu espírito terá de atravessar o negro ribeiro de Cedron, deixar a cidade de nossas solenidades e passar para o outro lado do Jordão. Então pensamentos como estes certamente me invadirão. Oh, se eu pudesse pregar a este povo mais uma vez! Oh, se tivesse novamente a oportunidade de falar àquelas multidões, para pregar com verdadeiro fervor e não apenas gastar palavras, para tratar de suas almas como se realmente fossem imortais, como se houvesse um juízo por vir. Eu lhes apresentaria vida e morte, céu e inferno, e suplicaria, conhecendo os terrores do Senhor. Mal posso descrever a tristeza de um homem moribundo ao final de um ministério infiel. Cada oportunidade desperdiçada encherá seu travesseiro de espinhos. Não haverá sono para aquela cabeça dolorida, nem descanso para aqueles olhos cansados. Ele condenou almas pela sua negligência e preguiça, e agora deve prestar contas. É assombrado por sombrias previsões da ira futura e não sabe para onde se voltar em busca de consolo. Insultou o céu e serviu aos propósitos do inferno. E qual será o teu pensamento, meus ouvintes, se no momento de maior temor tiveres sido infiel? Mesmo que os consolos do pleno perdão retirem o aguilhão da morte, que é o pecado, nem mesmo o sangue de Cristo poderá apagar aqueles solenes e dolorosos arrependimentos que surgirão da lembrança viva de oportunidades, de fazer o bem que foram desperdiçadas, morrendo, deixando filhos não convertidos para trás, morrendo, enquanto a esposa permanece sem salvação, morrendo enquanto teu pai ainda vive, a quem poderias ter falado do caminho de Deus, mas que agora não tem um filho amoroso que se importe com sua alma. Já que devemos morrer, crentes, aprendamos a viver como homens que estão morrendo.
Trabalhemos por nossos filhos, filhas e parentes, como aqueles que em breve terão de deixá-los e não terão outra oportunidade de lhes fazer o bem. Não poderás voltar do céu para cumprir um dever negligenciado, nem sair do céu para realizá-lo. Se há algo que poderia fazer um anjo no céu invejar um homem na terra, é o poder que ele tem de interceder por pecadores, de pregar, de persuadir e de ganhar almas. Se há algo que um santo glorificado diante do trono de Deus desejaria fazer novamente na terra, seria falar a irmãos impenitentes, chorar por amigos não convertidos e, quem sabe, conduzi-los ao arrependimento. Trabalha enquanto é dia, pois vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. E agora, prosseguindo com o mesmo objetivo solene, chegamos ao terceiro ponto de nossa mensagem. Uma pergunta como esta é capaz de nos incitar a um esforço ansioso, pois solicitude sem esforço não é genuína. Um homem não deve fingir que se importa com a alma dos outros enquanto deixa uma única pedra por virar, que poderia ser um meio de bênção para eles. Se estamos em um estado correto de coração nesta manhã, uma das primeiras coisas que devemos fazer é advertir aqueles que amamos acerca do perigo em que se encontram. Vejo Ló saindo naquela noite. Não era um lugar convidativo. As ruas de Sodoma, especialmente após a cena vergonhosa que havia ocorrido à sua porta. Um milagre o havia livrado, e ainda assim, com sua esposa ao lado, aquele velho justo dirige-se à casa de seus genros. O afeto nem sempre é tão forte pelos genros quanto pelos filhos do próprio sangue. Mas mesmo assim, ele vai com toda a solenidade de sentimento, sabendo que seria salvo, mas tremendo com o temor de que seus genros recusassem o convite para fugir com ele. Ele caminha pelas ruas tortuosas de Sodoma e começa a bater à porta com mão resoluta. Lá de cima, alguém olha e diz: "É a voz do velho Ló. O que ele está fazendo, perturbando nosso descanso? Eles têm pouco amor por ele. Apenas fingiram afeição para conquistar suas filhas, pois sodomitas não podem amar homens justos. Por isso, não tem consideração por Ló. O que esse velho faz aqui a esta hora da noite? Por que não guarda horários decentes? Depois de toda aquela confusão na porta dele, não sabe que não deveria bater a nossa?" Ele clama: "Meus filhos, esta cidade será queimada com fogo pela manhã. Levantai-vos, fugi comigo. Os 2 homens que estiveram em minha casa eram anjos enviados por Deus para me salvar, e me ordenaram que viesse procurar vocês. Venham comigo." Eles respondem zombando: "O que mais agora, velho Ló? Ou melhor, velho lobo, como zombam? Vai falar de teus sonhos tolos para homens de mente fraca, não para nós." Ele insiste: "Peço-vos, pelo amor que tendes às minhas filhas, sede pacientes comigo. Se não for verdade, nada perdeis, podeis voltar. Mas se for verdade, pensai no que será ser destruídos com fogo e enxofre que caem do céu. Eu vos suplico, vinde." Mas eles zombam ainda mais. Dizem que ele está apenas caçoando, que tem algum interesse oculto em arrastá-los para fora, e o mandam embora. Com o coração quebrantado, o pobre velho retorna, sentindo algo ainda mais profundo do que o clamor do profeta. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ainda assim, ao fugir de Sodoma, se o olhar de suas filhas lhe lembrava os maridos, ele podia dizer em seu coração: "Estou limpo do sangue deles. Roguei-lhes, exortei-os a escapar. Se não quiseram, a culpa repousa sobre eles." É algum consolo para o cristão, se o pior vier a acontecer, saber que advertiu o ímpio. E agora, meus irmãos, permiti-me falar-vos de forma muito direta. Se realmente nos importamos com as almas dos homens, isso se manifestará não apenas em palavras, mas em atos visíveis, perseverantes e sacrificiais. Há uma falsa ternura que se contenta em suspirar, mas nunca age. Há uma compaixão preguiçosa que derrama algumas lágrimas, mas jamais se levanta do lugar. Isso não é o zelo de Cristo, nem o amor que brota da cruz. Se um homem estivesse caindo em um precipício, tu não ficarias discutindo sobre a melhor forma de adverti-lo. Tu gritarias com todas as forças de tua voz. Se visses uma casa em chamas,
Não te sentarias para escrever um tratado sobre o fogo, correrias e acordarias os que dormem. Assim também é com as almas dos homens. O perigo é real, o tempo é curto, e o silêncio, neste caso, é crueldade. Oh, quantas vezes Satanás tranquiliza a consciência do crente com esta mentira. Deixa para depois. Haverá um momento mais conveniente. Mas o momento mais conveniente quase sempre é o momento que nunca chega. O diabo não se importa que te preocupes com as almas, desde que não faças nada por elas. Ele permite que sintas peso no coração, desde que tuas mãos permaneçam vazias. Se realmente cremos que há um inferno a ser evitado e um céu a ser ganho, nossa vida não poderá continuar a mesma. Algo precisa mudar. Alguma urgência precisa nascer em nós. O verdadeiro amor pelas almas nos levará a orar em secreto, a jejuar quando necessário, a vigiar oportunidades e, sobretudo, a falar, mesmo quando falar nos custa conforto, reputação ou amizade. Há momentos em que uma palavra fiel salvará uma alma e o silêncio a perderá. Há ocasiões em que uma advertência será lembrada no leito de morte, mesmo que tenha sido desprezada no dia em que foi proferida. Não te desculpes dizendo, não tenho o dom da palavra. Deus não requer eloquência, mas fidelidade. Um aviso dado com lágrimas vale mais do que um sermão proferido sem amor. Muitos pecadores chegaram ao arrependimento não por discursos bem elaborados, mas por uma frase simples dita no temor de Deus. Meu amigo, temo por tua alma. Ah, se compreendêssemos o valor de uma alma. O mundo inteiro, com todas as suas riquezas, não pode comprá-la de volta uma vez perdida. Um corpo pode ser curado, uma reputação pode ser restaurada, mas uma alma condenada jamais retorna. Por isso, não tratemos esta obra como algo secundário. Não a coloquemos no fim de nossas prioridades espirituais. O Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e Ele nos confiou esta mesma missão. Quando finalmente chegarmos diante do tribunal de Cristo, não nos perguntará quantos aplausos recebemos, nem quão confortável foi nossa jornada, mas se fomos fiéis à luz que nos foi concedida. Oh, que possamos dizer naquele dia, Senhor, não fiz tudo o que deveria, mas fiz tudo o que pude. Que Deus nos conceda tal coração. E agora, amados, chegamos ao momento em que toda consciência deve se calar diante de Deus. Esta não é uma palavra para ser apenas ouvida, mas para ser respondida. Se hoje te encontrasses às portas da eternidade, se este fosse o teu último amanhecer, o que desejarias ter feito pelas almas que Deus colocou ao teu redor? Que palavras teriam saído de tua boca? Que advertências teriam sido dadas? Que orações teriam sido feitas com lágrimas? Não te enganes, o tempo não nos pertence. Ele escorre por entre nossos dedos como areia fina, e cada dia que passa, leva consigo oportunidades que jamais retornarão. Há nomes que o Espírito Santo traz agora à tua memória. Rostos, vozes, histórias. Pessoas que amas. Pessoas por quem Cristo morreu. Pessoas que, se morressem hoje, tu não terias paz quanto ao destino eterno delas. Não afugentes esse peso santo. Ele não vem para te condenar, mas para te despertar. Se o Senhor te conceder ainda amanhã que ele não seja igual a hoje, que haja uma santa decisão no coração, falarei, advertirei, intercederei, amarei com urgência. Talvez sejas rejeitado, talvez zombem de ti, talvez interpretem mal tuas intenções, mas no último dia nenhuma dessas coisas terá peso algum. O que importará será isto: foste fiel? Oh, que ninguém aqui tenha de dizer, à beira da morte, eu sabia, mas calei. Eu podia, mas adiei. Eu sentia, mas temi. Antes que possamos dizer com consciência limpa diante de Deus, adverti, roguei, chorei, fiz tudo o que pude. O sangue de Cristo é suficiente para salvar o pior dos pecadores, mas a mensagem desse sangue precisa ser anunciada. E Deus, em sua soberania, escolheu usar lábios humanos para proclamá-la. Hoje ainda é dia. Hoje ainda há voz. Hoje ainda há portas abertas. Hoje ainda há almas que podem ser alcançadas. Trabalhemos enquanto é dia
pois vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Que o Senhor grave estas palavras não apenas em nossos ouvidos, mas em nossos corações, e que naquele grande dia haja alegria, não arrependimento. Amém.